Educação à distância, mudando realidades. Oi, tudo bem? Estamos de volta. Hoje nós vamos falar, dentro da disciplina de marketing no serviço público, sobre as bases para a elaboração de um plano de marketing, tá? Presta atenção que isso é muito importante para poder fazer a atividade 2, tá certo? A atividade percurso 2, que a gente já disponibilizou aí para vocês. Tá? Nós já passamos as orientações, professor mediador poder auxiliar, mas presta atenção porque esse instrumental aqui vai ser muito importante para vocês observarem e fazerem a atividade de percurso 2, tá certo? Então, vamos em frente. O objetivo dessa aula é fazer com que, no final dessa unidade, você compreenda o que é um plano de marketing, saiba esquematizar um plano de marketing para o serviço público e saiba também conhecer, apreciar alguns casos de sucesso no serviço público, tá certo? Então vamos em frente. Então, um planejamento de marketing, como o nome já fala, é plano, Ele existe uma série de passos, um passo a passo, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa aula. Tá certo? A primeira é a análise da situação atual da organização e do ambiente. Depois, a gente vai estabelecer objetivos e metas. Depois, identificar os públicos-alvo, para quem se destina esse programa. Determinar uma imagem que se espera da organização, qual é o posicionamento, de que maneira que a gente espera que isso seja percebido pelo público. Daí nós vamos trabalhar os compostos de marketing, que a gente já falou na aula 2, os 4P, produto, preço, praça e promoção. Depois nós vamos verificar como avaliar, como fazer continuamente essa avaliação. Vamos falar um pouquinho sobre orçamento, quais os recursos que temos, que são possíveis, e também a implementação. Colocar em prática esse plano, sair das ideias e partir para a prática. Então, a primeira etapa é a análise da situação, onde você busca informações que sejam relevantes para a empresa, avaliar essas situações. Então, você precisa, por exemplo, conhecer quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dessa organização. Eu acredito que vocês já tenham visto esse conteúdo aqui em alguma outra disciplina. Mas se não viram, a gente conhece como matriz SWOT, que vem do inglês, S de strength, que quer dizer força, o W é de weak, que quer dizer fraqueza, o O de opportunity, que são as oportunidades, e o T de threats, que são as ameaças, Uma parte dessa matriz SWOT, que em português a gente chama de fofa, Olha que gracinha, fofa. Força, oportunidade, fraqueza, ameaça. Então, o que acontece? Metade é interno, está dentro da organização, que são as nossas forças e as nossas fraquezas. Enquanto agente público, enquanto organização, o que a gente tem de melhor e o que a gente precisa melhorar. E externamente é algo que está fora da organização, que são as oportunidades e as ameaças. O que tem lá fora que precisa ser visto com carinho pelo pessoal do marketing, e o que pode ser uma ameaça. Então a gente já trabalha para prevenir que aquilo venha de fato acontecer, tá certo? Nós vamos ver detalhadamente agora mais para frente, vamos lá. Então, um ambiente externo, que envolve, o que influencia de maneira positiva ou negativa, Por exemplo, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, culturais, legais, tecnológicos. Então, a gente precisa observar fora na sociedade o que está acontecendo, Quais são esses fatores que estão interferindo aqui dentro da organização.
né? Não é difícil da gente imaginar, por exemplo, fenômenos que acontecem na natureza, inundação, sei lá, uma pandemia, algum caso assim. A gente sabe que existem fatores externos que podem influenciar a sociedade como um todo. Então, a gente precisa estar atento a essas ameaças, certo? E dentro do ambiente interno, a gente precisa observar o funcionamento, os equipamentos, as tecnologias, os recursos, não importa se são financeiros, se são humanos, né, se são materiais. Então, tudo isso a gente precisa observar dentro e fora da organização. Externamente, a gente tem que ver também questões econômicas, por exemplo, inflação, distribuição de renda, taxa de juros, são tudo coisas que interferem, né, nas nossas decisões no dia a dia, como cidadão e também como instituição pública. Observar também fatores socioculturais, né? Características gerais da população envolvida, né? Onde ela está mais concentrada, qual o grau de escolaridade, né? Dependendo do que for fazer, precisa saber a idade, o estado civil, né? Esses dados eles podem ser obtidos. Muitos podem ser obtidos nos próprios sistemas de informação gerencial ou através de outros dados, instituições de classe, outros órgãos do governo, revistas, jornais, etc. Dentro da questão da análise externa também, a gente leva em consideração os fatores políticos e os fatores legais, tá? Legal no sentido de lei, de legislação. Tá? Então, observar as leis, inclusive as que regem o serviço em que está sendo atuado, né? Por exemplo, impostos, o Código de Defesa do Consumidor, o clima político, né? Se está tendo, por exemplo, eleições ou não, né? E tem que levar em conta também fatores tecnológicos. É preciso se adaptar às novas tecnologias, porque elas podem e auxiliam bastante, né, o dia a dia das organizações e podem também afetar o ambiente de trabalho. E entre os fatores internos, o que a gente tem? Então, analisar de uma forma crítica o ambiente interno das organizações, ver aonde que vai ser disponibilizado, por exemplo, os recursos humanos, né? Os equipamentos, se a gente tem, qual é a idade, qual é a capacidade deles, se eles estão disponíveis ou não, se a gente tem recursos financeiros ou não, né? Se existe uma cultura organizacional legal, se o pessoal trabalha bem. Então, tudo isso a gente deve analisar. Levantar essas informações faz parte da análise da situação, né? E essas informações elas têm que ser reais, verdadeiras, para a gente poder ter uma base concreta do que está sendo feito. A segunda parte são os objetivos e metas, né? Qual é a razão de ser desse plano de marketing que está sendo elaborado, né? E a gente tem que saber também aonde a gente espera chegar, que fins que vão ser alcançados, né? E essas ações elas têm que estar relacionadas à missão do órgão, né? Orientado para suas ações. Por exemplo, se a gente vai fazer ações de marketing voltado para uma instituição de ensino, elas têm que estar muito ligadas com a visão, né? Com a missão daquela instituição relativas à questão da educação pública. Dentre esses objetivos e metas, são declarações, né, em que elas devem ser realizadas, por exemplo, aumento de compras de embalagem oferecidas em agência do correio, né? Como que a gente vai fazer essa declaração? Ou seja, que mais? Aumento da utilização do serviço online para renovar a carteira de motorista, por exemplo. Né? A gente sabe que os órgãos públicos já conseguem avançar, adiantar bastante coisa através da internet, mas ainda algumas pessoas são mais resistentes, não sabem utilizar. Então, essas ações podem ser feitas para fomentar isso, para fazer com que aumente essa busca de resolver esse tipo de problema. No caso, a carteira de motorista, né? Pela internet, serviço online de renovação de carteira de motorista. Redução do número de pessoas
pessoas alcoolizadas que voltam para casa dirigindo. Isso também é uma coisa muito importante, né, que acontece, infelizmente, apesar de ter multas e tudo mais. Então, pode-se desenvolver uma campanha de marketing nesse sentido, de fazer com que haja essa redução de casos de pessoas que estejam dirigindo alcoolizadas, colocando em risco não apenas a sua própria vida, mas a vida das pessoas da sociedade em geral. E também, por exemplo, a melhoria da percepção a respeito de agentes de polícia, né? Eles garantem o cumprimento da lei, então é importante que mude muitas vezes a visão do que uma sociedade possa ter em relação a essas pessoas, não ver como uma ameaça, mas sim como pessoas que prestam serviço à nossa segurança. São exemplos, tá, gente? Eu só estou sinalizando aqui alguns exemplos aonde uma agência de marketing pública pode estar atuando nessa interação de serviços com a sociedade, tá certo? Vamos em frente. Então, essas metas, elas têm que ser específicas, né? Elas têm que expressar exatamente como a gente vai quantificar isso, a gente possa medir no final que ela foi alcançada, né? Colocando prazos, colocando cronograma, né? Por exemplo, quantas renovações de carteira de motorista a gente pretende que sejam feitas online, né? Em quanto tempo essas ações serão alcançadas, né? Deixar bem claro os números bem certinho, por exemplo, quanto queremos reduzir de pessoal alcoolizado dirigindo, né? E em quanto tempo isso vai ser feito? O público-alvo é o perfil das pessoas, né, do público a quem o programa é direcionado. Então, isso deve ser levado em conta, né? A gente precisa saber, conhecer esse público, qual é a idade, qual é o gênero, né? Qual é o tamanho da família, a renda, a instrução, né? A nacionalidade. Além disso, é importante saber o estilo de vida, os valores dessa sociedade, né? Quais os benefícios que eles vão ter se adotar esse programa, né? A isso a gente chama de segmento, né? O segmento é o público-alvo que a gente vai atingir com aquela ação de marketing, né? Vamos ver alguns exemplos aqui de segmento. Olha, por exemplo, a gente pode classificar segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. Geográfica é a gente saber exatamente onde estão essas pessoas que a gente prefere alcançar, em que parte da cidade, né, elas estão localizadas, né? Como que elas vão ser atingidas, está perto, está longe, então é importante. A segmentação é exatamente isso. Nós vamos atender especificamente as comunidades ribeirinhas, por exemplo, né? A segmentação demográfica. Demográfica quer dizer a população de uma forma geral, as pessoas. Então a gente precisa conhecer essas pessoas. Conhecer como? A gente precisa saber a idade, o gênero, o rendimento, a escolaridade, se elas têm ocupação e qual é, a etnia. Ou seja, a gente precisa conhecer essas pessoas. Lembra que a gente falou de persona, né? Na aula passada, a gente precisa saber com quem que a gente vai estar lidando. Segmentação psicográfica, conhecer também o estilo de vida dessas pessoas, suas atitudes, seus valores, que hábitos que elas têm, as opiniões que ela tem a respeito daquela situação que a gente está querendo mudar. Por exemplo, dirigir alcoolizados, né? Não adianta fazer uma campanha assim se as pessoas não dirigem alcoolizado, por exemplo. Então, se está havendo alguma ação e ela merece de uma interferência, então a gente precisa atingir exatamente aquele público específico que está fazendo ou deixando de fazer, certo? Vamos em frente. Segmentação comportamental é a maneira com que os clientes ou o cidadão se relacionam com o produto ou com o serviço, né? Aqui é engraçado, mas é sério, é uma segmentação comportamental, e depois vocês podem dar uma olhada com carinho em casa, porque está bem miudinho, acho que vocês não vão conseguir ler. A maneira com que os clientes se relacionam com o seu serviço ou produto. O posicionamento, vamos em frente, o quarto item do nosso plano de marketing é o posicionamento, ou seja, a maneira com que o órgão ou a agência, né, que ela
prefere ser vista, como ela vai se posicionar diante da sociedade, né? Como que ela quer que a sua oferta seja vista, seja registrada. Deve ser previamente definido para que possa fazer o composto dos 4P que a gente já trabalhou, né? Então, uma frase assim que tenha um impacto, por exemplo, a gente diga assim, todas as crianças na escola, né? Ou então, nenhuma criança sem escola, uma frase assim de efeito, né? Que represente aquilo que se espera alcançar com aquela ação, né? Vacina sim, vacina para todos, alguma coisa nesse sentido, percebe? Como que aquilo vai ser lembrado, qual vai ser o posicionamento que a sociedade vai dar para aquela ação que precisa ser implementada. Bora, quem não está prestando atenção, liga aqui que a gente ainda tem bastante, estamos metade do caminho ainda, tá certo? Presta atenção aqui que a tia está falando, olha só. Por exemplo aqui, garantir o seu direito é o nosso maior feito. Um defensor público, né, publicou aqui, isso é um caso real, depois vocês podem entrar lá no link para ver, transformando a causa de um no benefício de todos. É como essa ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, ela quer ser vista pela sociedade, né, que o defensor público seja visto como aquele agente transformando a sociedade em benefício de todos, né? Que mais? Um outro exemplo de posicionamento aqui foi esse caso aqui, foi uma publicação da Bahia, né? Eu amo a escola pública. Então, foi uma campanha fazendo com que os cidadãos começassem a ver, a valorizar a escola pública com carinho, com amor, né? Valorizando o conceito de que não é porque é público vai estragar. Não, muito pelo contrário, ali está o dinheiro de todo mundo, né? Através dos nossos impostos, da nossa colaboração, é que aquilo é utilizado para benefício de todos. Então, o governo da Bahia achou interessante fazer essa campanha para que as pessoas refletissem sobre isso e começassem a mudar de postura em relação ao que é público, né? Então, essa campanha, eu amo a escola pública. Um outro item que a gente precisa trabalhar no composto de marketing é os 4P, né? Nosso plano de marketing é o composto 4P, ou seja, a gente vai definir o que vai ofertar, o custo ou benefício, né? Qual o custo que vai trazer esse benefício, como que o público-alvo vai acessar o benefício e como ele vai ser informado a respeito disso. Olha só esse exemplo aqui, que bonito, né? Esse produto aqui é a paternidade responsável, ou seja, o governo do Maranhão, ele regulamentou uma lei que dava uma licença, uma licença paternidade 15 dias para os pais ajudarem as mães que recentemente ganharam um bebê, né? Então, em vez de ser só 5 dias, como fala a lei, não, o governo resolveu estender esse benefício para 20 dias, né? Então, envolve todas as dimensões do produto central, real e ampliado, que a gente viu na aula passada. Por exemplo, o programa é paternidade responsável. O produto central é o quê? É paternidade responsável. O pai está lá, está presente, está junto, não é só a mãe, né? O produto real, na verdade, é a lei, né? O produto é a lei, mas como que vai fazer que as pessoas cumpram a lei, né? O produto ampliado, no caso, além de oferecer o benefício, vai também fazer oficina para os pais, orientando como que eles podem auxiliar a mãe a cuidar desse bebê, assim que ele nasce, etc. e tal. Percebe? É uma mudança de comportamento e a gente quer saber exatamente qual é o produto e o que está por trás dele, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o composto preço, né? Aqui é uma campanha de agasalho, né? Campanha do agasalho e do cobertor. No caso, a prefeitura de Itatiaia, ela começou a fazer essa campanha pedindo agasalhos para transformar o frio em calor, pedindo cobertor da sociedade,
né? E aí é interessante colocar o incentivo, né? Que custos que vai ter, né? O que vai envolver, qual o benefício que a pessoa vai adquirir. No caso, o incentivo é não financeiro, né? É o bem-estar, é servir, é dar um agasalho, você se sente bem doando e ajuda quem está precisando do agasalho a se sentir bem também, né? Um outro composto é o preço aqui, ó. Nenhuma fantasia disfarça a dor, né? Essa é uma imagem chocante do governo do Mato Grosso e ele fala que beber e dirigir é crime, né? Além da multa, né, que é perto de R$ 2.000 o valor, você pode ter suspensa a CNH, a sua carteira de habilitação. Então, não é que vai ter um benefício, você tem um desincentivo financeiro, que é a multa, né? Olha só aqui, desincentivo financeiro é a multa. O outro, desincentivo não financeiro, perda da carteira, né? Que é chato, é difícil, ninguém quer. E incentivo não financeiro, evitar morte, evitar ferimentos no trânsito, evitar acidentes, tudo isso. Então, às vezes, o benefício não é só financeiro, ele vem de alguma forma através de, por exemplo, ganhar mais segurança no trânsito, né? Você continuar com a sua carteira de habilitação, dirigindo, não levar multa, né? Então, existem várias formas de se atingir o público sem ser única e exclusivamente financeiro, né? Ou então, desincentivando mesmo, se fizer, vai levar multa, né? Isso ninguém quer. Vamos em frente. Um outro exemplo de composto de preço é perdão da dívida. Olha só aqui, essa instituição, uma biblioteca, falou assim, sábado do perdão, quem devolver naquele sábado específico vai ter todo o seu perdão de multas, né, para trás, tirado, perdão da dívida. Você não vai mais precisar pagar a multa se você entregar até aquele dia os livros que estão com você. Outro aqui, som alto é crime. Então, essa organização aqui, juntamente a Polícia Militar de Santa Catarina, né, o CDL, essas instituições, elas estavam querendo baixar as ocorrências atendidas pela polícia para diminuir essa coisa de som alto, barulho, carro, festas, né? E muitas vezes a polícia é chamada para discutir uma questão e muitas vezes ela está deixando de cobrir uma outra área, uma coisa mais, digamos, mais grave, né? Que precisaria ali da polícia naquele momento para tentar resolver questões que possam ser resolvidas ali como cavalheiros, né? Então, desincentivo financeiro é a multa, né? Não financeiro é prisão, né? Ninguém quer ser preso. Incentivo não financeiro, colaborar com a polícia, evitando ocorrência por motivo banal, né? Uma outra questão dentro do composto de marketing é o ponto ou a praça. O local que vai ser escolhido para disponibilizar as ofertas, quais os canais que são escolhidos, né? Quanto tempo vai permanecer disponível, qual é a atmosfera do local e fazer a promoção. Promoção é promover a discussão, fazer a comunicação, promover aquela ideia para que ela seja propagada, né? Então, constar mensagens do que você quer comunicar, fontes de mensagem, né? Quem vai fazer o comunicado, que canais da mídia vão ser utilizados, né? Exemplos aqui de promoções que não deram certo. Olha esse outro aqui, coisa mais linda, doe leite materno, né? Instituições que fazem campanha para doação de leite materno, né? Atores famosos participando. Aí tem todo um canal, né? Tem folder, tem outdoor, né? Tem uma série de instrumentos de comunicação que podem fazer essa comunicação para a sociedade. Quem de nós nunca viu, né, um outdoor, uma campanha dessa na TV, falando sobre uma coisa dessa, né?
A avaliação, como é que a gente vai medir, como é que a gente vai avaliar? Será que as metas que a gente fez deu certo, né? Será que está alcançando os resultados? Então a gente pode medir a produção, né? Se foi feito, se foi distribuído, né? Medir os resultados, quantas pessoas, por exemplo, se imunizaram numa campanha de vacinação para idoso, né? Vai medir o impacto, por exemplo, você vai ver se a campanha, se dirigir não beba, deu certo, né? Se o pessoal realmente, se houve redução do número de acidentes com pessoas alcoolizadas, quanto foi essa redução, valeu a pena, né? Será que a campanha foi bem feita? Será que a gente precisa melhorar isso aí? Então, por isso que precisa fazer a avaliação. Então, nesse caso, a gente precisa ter um orçamento para saber se os custos estão delineados de acordo com a necessidade do plano, né? Ver se os custos são necessários, se os incentivos são atrativos, né? Se os canais de distribuição também, se os custos são de acordo, né? Como é que vai ser feita essa comunicação para que realmente a campanha possa alcançar o resultado. As empresas privadas, elas podem verificar o retorno financeiro. No caso da empresa pública, ela pode observar a mudança de comportamento, né? O comportamento da maioria das pessoas da comunidade, né? A sua opinião a respeito do alcance, se melhorou a qualidade de vida, qual a opinião que elas têm a respeito do alcance daquela campanha, né, se elas estão satisfeitas, se os objetivos foram alcançados, né? Esse tipo de medição é o que a gente chama de medidas sociais, né? Então, definir a implementação é quem vai fazer o quê, implementação é colocar em prática, sair do papel, colocar na prática. Quem vai fazer o quê, quando vai fazer, em quanto tempo, deixar tudo bem claro que é para fazer com que as coisas realmente aconteçam. Isso também é função do marketing, né? Então, produzir os materiais, estabelecer prazos, né, datas, né? Registrar que se está tudo acontecendo conforme o planejado, corrigir se acontecer algum problema, tomar alguma ação corretiva, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o planejamento, para que se os erros acontecerem, a gente possa ter uma ação corretiva e melhorar o mais rápido possível. Então, ver onde queremos chegar e como fazemos para chegar lá. Olha só esse percurso, né? Pensar estrategicamente, propor, né? Focar nos interesses, ver onde estamos, onde queremos chegar, como faremos para chegar lá, como vamos saber que já chegamos lá e como vamos manter esse rumo. Aqui a gente está propondo alguns vídeos também, que vai ilustrar bastante tudo isso que a gente falou, né, de campanhas governamentais que foram feitas. Essas são as nossas referências. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, lembra que a gente está lá também no AVA, né? Pergunta para o seu professor mediador, que ele também pode encaminhar para a gente, tá certo? Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.